que um antigo técnico da Espanha foi demitido do time dele por usar muito o ChatGPT? Segundo o diretor do clube, ele estava usando inteligência artificial para escalar o time, fazer substituições, contratar jogadores e até fazer o planejamento de treinos e descansos. E isso está gerando um debate, já que não existe uma regra oficial que proíba o uso. Então, por que ele foi demitido? Robert Moreno foi um zagueiro de pequenos times da Espanha que rapidamente percebeu que iria ter mais sucesso no futebol do lado de fora do campo. Então foi fazer uns cursos e virou o técnico mais jovem do país. Começou trabalhando em clubes de pouca expressão até arranjar um emprego como olheiro do Barcelona. E aí, com mais contatos, conseguiu uma vaga para ser auxiliar do Luís Henrique, passando pelo próprio Barça, Roma, até chegar à seleção espanhola, o auge da carreira. Mas aí ele quis ser espertinho demais. Quando o Luís Henrique pediu o afastamento da seleção para cuidar da filha, o Robert virou o técnico interino, começou a vencer jogos, ganhar moral, e dizem até que começou a falar mal do Luís Henrique nos bastidores para puxar o tapete e pegar a vaga dele como técnico principal na Eurocopa. Só que Luís Henrique ficou sabendo de tudo, não gostou, voltou, pediu a demissão dele e ainda deu uma entrevista chamando Robert de desleal. Depois disso, ele passou pelo Mônaco, pelo Granada, até chegar no SOC da Rússia, e aí que começa o lance do ChatGPT. Quando ele chegou ao SOC, o time estava na última posição do campeonato e ele não conseguiu salvar a equipe do rebaixamento, mas continuou no clube na segunda divisão, fez a lição de casa, voltou para a primeira, mas passou a ter umas atitudes estranhas, e a mais marcante foi quando ele sugeriu que os jogadores ficassem 28 horas sem dormir para não sentir os efeitos da viagem antes de um jogo. Sem contar que ele mudava sempre o horário dos treinos e mesmo quando tinha jogo à noite, pedia para todo mundo acordar às 5 da manhã e treinar às 7. E quando perguntado, ele respondeu tranquilamente que eram sugestões do ChatGPT. Ele chegou até a perguntar para a IA qual dos 3 atacantes que o time estava de olho era o melhor para contratar. E a história poderia ser legal até aí, mas não acabou tão bem assim. O centroavante sugerido pela inteligência artificial, em 10 jogos, não fez um gol e foi vendido. Nas 7 primeiras partidas pela primeira divisão, o time fez 1 ponto e os jogadores e a diretoria começaram a ficar assustados com o comportamento dele e optaram por encerrar o contrato. Segundo o dirigente, foi por falta de bom senso e noção no uso das ferramentas e abriu uma discussão de até onde uma IA tem entendimento na vida real e se devemos aceitar qualquer sugestão como um fato. Bom, a única sugestão que eu faço é que se você curte futebol do jeito que você nunca viu, me segue pra gente chegar nos 300 mil.